Alô, Liberoite, tudo bom com vocês? Por essa você não esperava, em plena segunda-feira nós estamos aqui já, mas é porque eu tô com muito conteúdo para passar e saiu uma reportagem muito interessante agora no início de maio e eu tenho que trazer isso para vocês. Alguns me perguntavam em que momento eu ia falar sobre o Mormon Gilberto Nogueira participando do Big Brother Brasil. Em primeiro lugar, eu não acompanho esse entretenimento. Isso não faz de mim especial, isso não me transforma num gênio, né? No intelectual, né? Porque nem quero ser intelectual, porque quem gosta de pobreza é intelectual, né? Como costuma se dizer, né? O intelectual é aquele cara que se aproveita dos produtos de outras mentes. Ele lê muito, ele pesquisa muito, não necessariamente inova, mas ele detém conhecimentos de outras mentes. Essa é a definição, né? Mas eu estou falando de uma coisa interessante aqui, sobre entretenimento alienante. É claro, eu assisto muita porcaria também. Principalmente quando eu tô com sono. Eu assisto uma besteirinha lá no. Como é que fala? Naquele canal Multishow, aqueles programas de humor toscos. Mas pelo menos me dá sono, porque eu sou um hiperativo. E tomar remédio pra mim não funcionava, eu ficava muito cansado no dia seguinte. Então eu tive que aprender a dormir. Desde muito gurizinho eu não conseguia dormir. E eu também não me sinto cansado, mesmo quando eu não durmo bem, tá? É muito estranho isso. É a hiperatividade, né? Para de me arranhar, filha. E acontece o seguinte, com relação a esse tipo de entretenimento, me assusta o alcance disso e como isso se reflete nas massas de uma emissora de televisão que controla a audiência, né, que detém para si grande parte da audiência dentro do país, que é um grande monopólio, né, de canais informativos, enfim. E o quanto ela mobiliza, né? Aqui no meu prédio morou uma pessoa do Big Brother que era até minha amiga, eu conversava com a guria e tal, mas eu não sabia que ela era do Big Brother, ela nunca me falou também, foram os vizinhos que me falaram. E agora tá morando uma que saiu do reality show A Fazenda, que eu também não sabia, encontrei com ela, conversamos na academia e tal, mas eu não sabia. O nome dela é Raíssa Barbosa. Aí eu fui pesquisar, aí mostra ela jogando shampoo, pega aquele frasco de shampoo e jogava na cara dos caras lá, naquele reality show, aquelas pessoas falando besteira, sabe? Aí mostra aquela Jojo Todinho quebrando tudo. É isso que as pessoas querem ver. Essa mulher cuspindo nas pessoas, jogando água na cara dos caras, e o cara não podendo sequer se defender porque existe um tal de cancelamento, né? Esse linchamento virtual. Aí eu fui pesquisar também, já que eu vou tocar mais ou menos nesse assunto, mas eu vou entrar no meu tema, tá? Eu fui pesquisar o cancelamento de Carol Conká, que saiu nos telejornais, que só se fala disso, não sei mais o que. Eu vi. Mas vamos por partes. Primeiro eu quero falar sobre o entretenimento alienante. As pessoas se mobilizam e votam aos bilhões, sim, bilhões de votos, porque você pode votar reiteradamente, mas não se mobilizam para protestar por um país melhor. Não te assusta isso? Você ir para um bar e as pessoas estão comemorando que fulano saiu porque fulano era uma militante sociopata pela causa afro-brasileira, negra, mas eles não conseguem, entre eles mesmos, eles não conseguem entrosamento, entender as ideias, porque eles não dialogam, né? É uma coisa imposta. E aí falam de que o Gilberto é engraçado, né? Porque o gay tem que ser engraçado, né? É mais uma coisa que eu também acho perigoso, né? Olha, porque aquele estereótipo do gay tem que ser engraçado, tem que ser, né, espalhafatoso, né? Então são os estereótipos que vão falando alto, né? Uma militância tosca. Eu assisti algumas coisas agora para poder trazer esse conteúdo para vocês. E então eu descubro que a ganhadora, que eu esqueci o nome agora dela, muito bonita por sinal, ela tem um Instagram de 30 milhões de seguidores, que aparentemente não para de seguir, de capitalizar. Estima-se que valem bilhões esse Instagram dela, porque é uma audiência, é um canal aquilo ali, e que ela estimam que ela pode ganhar 43 milhões de reais só esse ano, só com esse Instagram, com merchandising e tudo mais. Provavelmente vai ganhar ainda mais. Eu pensei, por exemplo, naquela cantora Ivete Sangalo, que não faz o meu feitio de música, mas há de se reconhecer a relevância dela, mesmo que já não aguente mais olhar para a cara dela, né? Mas ela construiu uma carreira e ela tem 25 anos de carreira, ou 26, e ela tem um Instagram de 32 milhões de seguidores. Essa anônima aparece e torna-se uma mega celebridade através de um programa. Entenda que ali é preocupante isso e é sofisticado.
a opinião do público não é tão relevante assim. Ah, o público decide, eu não sei. Eu nunca auditei esses números, eu não sei, né? Parece que sim. Mas veja bem, a edição fica por conta da casa, dos idealizadores do programa. Você vai ver o que eles quiserem mostrar para ti, exceto as passagens ao vivo. Então, há toda uma construção ali de pensamento, há toda uma manipulação. Eles podem te demonizar ou te endeusar, né? E fogos de artifício, pirotecnia, choro, lágrimas, tudo que você imaginar quando um candidato saía, quando alguém vencia, quando a campeã, a grande vitória, o Brasil parou. Fogos de artifício, com cancelamento de Carol Conká, mostrar, eu fui assistir no Globoplay para poder trazer conteúdo para vocês, essa crítica que eu faço aqui, a série que eles fizeram sobre o cancelamento dela. E que situação, né? E eu descobri muitos fake news que ela podia perder 5 milhões de reais. Ora, se ela ganha 5 milhões de reais por ano como cantora, por ano não, nos contratos que ela tem, o que ela está fazendo no BBB? Veja, para quem entende de finanças e tudo mais, esse prêmio de 1,5 milhão vale menos do que na época daqueles ganhadores iniciais, nas versões iniciais, ganhavam 500 mil. Hoje, quem ganhou 500 mil lá, na verdade, ganhou mais do que se ganha hoje. Claro que hoje você tem toda aquela coisa da propaganda, né? Realmente se tornou um programa com 21 edições, é óbvio que é um sucesso, ninguém ia investir tanto. Mas hoje realmente o cara consegue oferir lucro por aí, né? Dada a penetração desse programa na sociedade. E eu assisti o cancelamento dela, as pessoas, quando ela saiu com uma rejeição recorde a nível mundial, em todos os países em que esse programa, em que existe um programa nesses moldes, nesse formato, eu falei, mas que pessoas são essas que estão acima do bem e do mal, fazem um linchamento em relação a essa mulher, porque ela foi grosseira, porque ela foi má, até má. Eu também sou às vezes. Posso falar uma coisa? Eu detesto gente boazinha, gente proativa demais, gente doçura demais, lambição demais. Eu detesto isso porque isso geralmente está atrelado. Ou a pessoa é maquiavélica, ou ela é falsa, ou ela tem algum problema de autoestima. Ninguém é tão bonzinho assim. Eu sou bonzinho, eu era bonzinho demais quando era mais guri, porque eu não tinha respeito por mim. Eu não me colocava para competir, até o dia que eu descobri que quando eu entro para competir eu ganho. E quando perco, reconheço ali a derrota e vou atrás, e viro. O dia que eu percebi que eu era capaz de ter disciplina, mesmo sendo um hiperativo, que dava problema no colégio, e embora as minhas notas fossem excelentes, eu nem sabia, eu nem estudava, eu não sabia que eu era inteiro, eu não sabia nada. Eu era uma pessoa sem identidade. E toda a paciência que professores e educadores tiveram, e eu sempre falei muito mal dos educadores, porque uma parte da minha educação foi em colégio público, depois eu ganhei uma bolsa porque eu jogava handball, o clube investiu em mim, me deu apartamento, tudo, tá um saláriozinho, e fui jogar. Eu fui, com o passar dos anos, percebendo quantos educadores foram essenciais. Quando eu jogava handball na Universidade de São Paulo, no clube ali da USP, eu tive uma professora formada pela universidade, hoje ela é professora de lá da própria universidade, Ana Lúcia Padrão, um ser humano magnífico, extremamente rígida, inflexível naquela época. Ela deve ter, com o passar dos anos, se aprimorado. Ela trabalhou na comissão da Federação Brasileira de Handball, ela tem livro lançado, um ser humano magnífico. Com ela não tinha conversa. Fez errado, ela adverte. Fez errado de novo, é tchau. Eu fiz errado 1000 vezes. Em algum momento ela me chamou e falou assim, não dá mais, mas eu gosto tanto de ti. E eu falei com ela essa semana. Eu mandei um e-mail para ela, que ela nem sabe que eu tô com essa aparência e tal. Ela foi na minha casa ver como era a nossa situação. Ela me ajudou muito. E eu falei, nossa, olha, as coisas estão assim, assim, assado. Ela falou, nossa, que bom, que bacana, que maravilha. E tu não esquece mesmo de mim, porque ela foi relevante. O trabalho do educador é sofisticado, gente. A influência, e não é ele que ensina, na verdade, é a gente que aprende. E ele que tem que, ele vai te mostrar o caminho, na verdade. Então, eu fui entendendo que mesmo no colégio público, com professores que eu não gostava, e alguns realmente eram pessoas cruéis mesmo, pessoas racistas, pessoas homofóbicas, ou pessoas ruins, preguiçosas, né? E como eu nunca fui de me calar, né? Mas eu tive bons professores, sim. E uma paciência, um colégio falou assim, cara, a gente não tem mais o que fazer contigo. Mas aí dá pena, porque as tuas notas são excelentes. Eu reprovei 2 anos, se eu não me engano, a 7ª série.
Foi a 7ª série. Ah, que linda. Ela resolveu passar o aspirador agora aqui do lado. É porque ela tá no corredor e é a camareira. Né? Por que ela não vai passar dentro do apartamento do vizinho? Vocês estão escutando? Mas enfim. Tá vendo? Eu perco a linha de raciocínio. Então há uma influência muito grande, uma colaboração muito grande do educador na formação das pessoas. A educação salva, resgata, isso pode ter certeza. E essa preguiça que o brasileiro tem de estudar e fica impressionado porque alguém faz um mestrado, fica impressionado porque alguém faz uma faculdade ou duas, é simples. Se você quiser, sendo pobre ou não, você consegue. É só ir atrás, vai atrás de bolsa, corre, se movimenta que o universo gira também, tá? Enfim, por que eu entrei nesse aspecto dos professores? Eu esqueci agora porque essa mulher me incomodou aqui. Mas enfim, falando dessa Carol Conká, né? Poxa, eu odeio quando eu perco a linha de raciocínio, cara, porque eu tinha alguma coisa para concluir aqui. Falando desse linchamento que aconteceu com essa Carol Conká. Então, assim, na internet, esse pessoal, essa militância louca, essa sede, né? Porque, veja bem, isso me remete muito àquelas condenações ao ar livre na Roma Antiga, da Idade Média, né? Aquelas execuções que aconteciam, e as pessoas babavam com o prazer de ver o outro decapitado, de ver o outro sendo enforcado, queimado, e as pessoas, queimem a bruxa, queimem a bruxa, queimem a bruxa. É o que está acontecendo na internet. Um linchamento virtual que envolve ali o emocional das pessoas. Aconteceu com aquela cantora Luísa Sonza, que é gaúcha também, que eu não sei o que ela canta, mas parece-me que o Whindersson Nunes, que era casado com ela, perdeu o bebê dele, morreu, foram culpar ela porque ela largou o Whindersson Nunes, uma coisa que não tem nexo. E ela aparece aos prantos, né? Pare, por favor. Gente, isso tortura o ser humano. A Carol Conká, eu fui analisando então o comportamento dela. Eu nunca imaginei que ela fosse paranaense, tá? E ela é uma cantora de rap. E eu lembro que, eventualmente, passando por algum lugar, eu vi ela cantando. Eu vi ela aqui uma vez na Avenida Paulista cantando também. Eu sempre achei ela muito estilosa. Não gosto do rap, não gosto nem desgosto. Eu analisei artisticamente. Eu acho que ela tem um baita estilo. Acho que ela, diferente dessas outras aí que cantam com a bunda, né? Tudo bem, é o que acontece hoje em dia. Ela tem uma mensagem, ela tem um texto, ela tem uma música. Eu gosto daquele estilo dela. Agora, negra, cantora de rap no Paraná, ninguém faria essa associação. Eu imagino os preconceitos que ela passou e ela começa a relatar nesse documentário que foi feito pelo Globo News, pelo Globoplay. Né? Ela desde criança, no colégio, o cabelo não era legal. O Sul, vocês sabem, é majoritariamente branco, europeu, né? Há regiões do Rio Grande do Sul que eles ainda preservam muito a influência da cultura italiana, a Alemanha é muito forte. Aí você tem poloneses, no Paraná mais fortemente a cultura ucraniana, você tem poloneses também muito fortemente no Paraná, enfim. Então eu imagino que ela não passou, já começa daí. Né? E você cria uma rejeição de si mesmo desde muito cedo. Você desenvolve sim algumas neurastenias, você se torna uma pessoa mais agressiva porque você está sempre armado, você está sempre em posição de tiro, em posição de combate. Então você se arma, você sempre vai identificar as pessoas como uma ameaça, não como uma oportunidade de amizade, de carinho. Então você fica sempre na defensiva. E aí é daí que surgem os conflitos. Toda essa tortura psicológica faz muito mal para o ser humano. Isso é um ponto. Ela fala do problema do alcoolismo do pai, né? Ela fala das perdas, ela fala da pobreza, ela fala quando ela engravida, né? Muito cedo, muito jovem, tudo naquela dinâmica, né? Das dificuldades mesmo que as pessoas passam. E até que ela vence. Ela se torna famosa, ela vai morar numa casa, num apartamento num bairro nobre, enfim. Eu acho que ela permitiu que esse lado, que não é muito legal, que todo mundo tem, soltasse demais. Já me aconteceu, já me apresentei de uma maneira não muito legal em alguns lugares que eu fui. Quando tive a oportunidade de corrigi. Quando não tive, aquela porta se fechou e eu segui a vida e me elaborei. Vou tomar cuidado com isso. Né? Porque eu sou falante e tudo que a gente diz repercute. Né? E eu acho que ela errou de estratégia ali. Ela pensou, eu sou famosa, sou vitoriosa, isso aqui vai contar a meu favor. E na verdade, nesse programa, todos são iguais, que a partir de agora todos são famosos ali.
E na verdade quem já é famoso vai ser desconstruído ali, ele já deixou uma imagem aí na mídia anterior. Então quer dizer, acaba sendo pior. É melhor você chegar ali de cara, que você pode criar o teu sistema, que pode escolher a cara que você vai apresentar. Todos nós usamos máscaras. É necessário para a sociedade. Todos nós ocultamos coisas, todos nós ocultamos. Claro, é a sua proteção. O pensamento é mais livre do que a ação. Na liberdade do pensamento, meu caro, você pode ir longe, você pode pensar o que você quiser. O que é mais limitado é a ação, limitado por leis, limitado por costumes, limitado por questões de ordem econômica, socioeconômicas, não é? E esse apedrejamento que foi feito com essa mulher eu acho perigoso. Ah, vamos, queimem a bruxa, queimem a bruxa, queimem a bruxa, né? E agora ela tá, né, se esforçando, porque ela depende disso, né? Se esforçando para superar, e ela vai superar. Acho muito talentosa a Carol Conká. E até gosto, fiquei até muito impressionado com a história dela, né? Eu não sou ninguém para apedrejar o outro. Ela fez coisas que as pessoas também fazem. Ah, mas ela foi grosseira com fulano, ela não sei o que, ela tava muito... Problema dela, se deu mal, saiu do programa, ok, né? Mas é as pessoas vivendo isso como se fosse uma realidade, aquilo ali é um programa, sofre edição, né? Então, teve um outro caso de um rapaz negro que é cantor, parece, brincou com o cabelo dele, ele deu um escândalo. O rapaz é filho de homem negro. Nem sempre, quando a gente faz uma brincadeira com a característica de alguém, a gente está com a intenção de desmerecer aquela pessoa. O rapaz tem um sangue negro, embora ele seja pardo ou branco, sei lá qual é a cor dele, o pai dele é negro afro, retinto, não diria retinto, mas é negro, com cabelo exatamente como o do rapaz. Ele esperou ao vivo para falar para o mundo inteiro que ele foi vítima, aí já foi aquela lamentação porque estão falando que não sei o que. Eu acho que as coisas estão caminhando para uma radicalização muito grande. Entendo as pautas identitárias, entendo e apoio, inclusive, algumas delas. Agora, eu não apoio certas coisas como quando a gente fala de homossexualidade, por exemplo, eu acho que tudo tem seu lugar. Eu passei outro dia aqui, veja bem, nessa região, Alameda Lorena, eu fui para o mercado, tinham dois caras transando numa rua aqui em frente. Aí você vem falar que, eu amo o diferente, eu quero direitos. Pera lá, vai para casa. Ou pelo menos fica dentro do carro, não precisa ir na rua. Vai para um motel, não tem dinheiro para um motel, porque provavelmente deve ter, porque nessa região as pessoas, né? Aqui, a Brigadeiro Luiz Antônio aqui do lado, tem vários motelzinhos baratos ali, vai ali não, mas a gente quer mostrar para o mundo. Houve um escândalo na UOL, por exemplo, duas jornalistas numa padaria em Perdizes. Agora eu já mudei um pouquinho aqui, tá? Eu vou chegar no meu ponto, tá, gente? E elas, mulheres adultas, jornalistas, eu não sei se elas eram jornalistas, numa padaria às 8 horas da manhã, aos beijos. Ai, como eu sou moralista, não é isso. Me incomoda se eu ver um casal heterossexual se pegando na minha frente e eu falar, meu amigo, por favor, aqui não. Eu vi pessoas velhas fazendo isso, pessoas de 50 anos, velhas entre aspas, tá? Velho no sentido assim, porra, madura já. Pra mostrar que se amam, tem que ficar se agarrando na tua frente. Quem tá com tanto fogo vai usar isso na hora certa. Vai buscar o lugar mais reservado possível para poder soltar esse fogo, essa química toda. Não, mas quer mostrar para os outros. Então, é amor ou é sexo? A gente está falando de amor ou a gente está falando de sexo? Ah, mas eu tenho... A gente não pode tentar colocar as coisas goela abaixo nos outros, impor a nossa posição, porque esse pessoal que fica na internet o dia inteiro bombardeando os outros, principalmente no meio LGBT, é aquele cara que vai pra balada, assim, top de droga, depois vai pro tal do after, faz lá o banheirão, cocaína a noite inteira, banheirão de manhã e à tarde fica na internet enchendo o saco, exigindo por um mundo melhor, dono da razão e da verdade, me proteger, somos, como é que é? Você é um privilegiado, eu não sou. Estamos falando do que, afinal de contas? Que conduta essas pessoas trazem? Essas pessoas colaboram para quê? Qual é o debate que eles propõem? Né? E esse Big Brother deixou isso muito claro. Eu vi lá as intrigas, né, entre os militantes, uma psicóloga agindo de uma maneira brutal. Você vê, mas essa é a intenção do programa, mostrar a fragilidade da militância. Isso é uma coisa pensada, gente. Ninguém é escolhido aleatoriamente, ele é uma coisa pensada. Esse vai ser um engraçado, esse vai ser um engraçado que superou, que fez uma faculdade, que fez um mestrado, fulano. Essa aqui é a militante tá, ciclana. Esse aqui é filho do Fábio Júnior.
É uma coisa pensada, é uma combinação. Há pessoas ali, experts na área de comportamento humano, eles sabem o que estão fazendo. E me choca e assusta como vocês vivem isso de maneira orgânica. Aquilo ali é uma ficção, embora pareça real. Né? Mobilizam-se, pirotecnia, pessoas morrendo aos borbotões, todo santo dia no Brasil, numa pandemia grave, um presidente da República negacionista, que eu não entendo que país é esse, que um presidente... Você sabe que na África, onde a pandemia é menor, por vários motivos, 2 presidentes negacionistas morreram. 2 presidentes negacionistas morreram. Isso deixou o exemplo. E lá eles lidam com pandemias, né? Ebola, AIDS, etc. Né? Então veja bem, aqui no Brasil o presidente da República fala o que quer, faz o que quer, ninguém faz nada. Isso é democrático? Que democracia é essa? Não há uma limitação do poder do presidente da República? Ele fala, o meu exército, a Constituição sou eu. E isso é óbvio, ele aprendeu com Luís XV, né? O Estado sou eu. E ele sabe o que está fazendo. Ele é louco, mas ele tem método. E a população está vendo o Big Brother Brasil. Esse fim de semana, vocês viram o Campos do Jordão, para onde vai a classe média paulistana? Que eles adoram. Aqui no São Paulo é assim, tá? Aqui em 20 graus eles colocam... Cara, chega a me dar pânico, porque eu com 10 graus, eu vou, se eu estiver aqui na padaria, no mercado, eu vou de bermuda e camiseta. As pessoas param para olhar. Mas eu fui criando a temperatura muitas vezes abaixo de 0. Dormia com 5, 6 cobertores, porque não tinha aquecedor, não tinha nada. Né? Acordava aquela geada, né? Que era muito mais frio naquela época. A gente tá vendo aí o aquecimento global e tal. Então, quer dizer, é assustador. Assustador a sociedade adormecida por um entretenimento alienante. E eu escutando as pessoas falando de não sei de fulana, de Carol Conká, de Gil, de não sei mais o que o Gil é muito engraçado, que o Gil é ótimo, que o Gil é lutador, que a vencedora, que eu esqueci o nome agora, ela é o máximo, ela canta, ela faz, ela acontece. E o país numa situação, inflação tá aí, desemprego tá aí, gente morrendo aos montes, um presidente da República louco, esse cara é louco, se ele se mantém no poder, gente, a gente tem uma... Eu tô falando como advogado também. Nós temos um risco sério à Constituição da República, que já, na minha opinião, que eles chamam de Constituição Cidadã. Constituição Cidadã o quê? Que oferece blindagem para um monte de gente privilegiada? Foro privilegiado, cadê vocês lutando por isso? Prisão em segunda instância, que esse presidente da República tanto falou que ele ia lutar pela prisão em segunda instância, que ele ia lutar contra a corrupção, está cheio de casos. Cheio de casos, ele tentando interferir no Ministério da Justiça. O ministro das Relações Internacionais, que queria situações de desconforto com a China, uma mega potência que nós não temos sequer condições, a gente depende dos insumos deles para ter vacina. Olha o que está acontecendo no Brasil, estamos naufragando e o povo assistindo o Big Brother Brasil. Não que você não possa assistir, assista para dar aquela relaxada. Gente, é claro, se caiu na tua mão, cheguei aqui, eu fui aprovado para o Big Brother Brasil, vá, aproveita, festa boa, comida boa, casa boa, vai conviver com aquele bando de louco que deve ser insuportável. Eu não nasci para isso, né? Eu não nasci nem para dividir apartamento, não consigo, tá? Não consigo, eu sou chato, gente, sou chato pra caralho. Então assim, assusta. Você sabe que dos usuários de redes sociais, principalmente Facebook, que já é uma coisa que está caindo em desuso, né? Aliás, vocês mandam muito convite lá, eu vou aceitar muito depois que eu mal uso o Facebook, né? Agora eu estou no Instagram, que eu detesto isso aí. Eu detesto essa merda, eu tive que aprender a gostar, porque senão eu ia ficar eu que ia ficar alienado. Ou a gente, em alguma medida, precisa ceder a esse sistema, porque senão você fica à margem. Infelizmente, mas com consciência, sem pirar, sem piração, né? Assiste lá, parabéns a ela que vai ficar milionária, multimilionária, sorte é dela. Agora, eu não vou ficar ali batendo palma para isso. Posso assistir, posso torcer para alguém e tal, mas na boa, aqui tá o mundo real. Eu não vou soltar fogo de artifício, eu não vou dançar, eu não vou sair pelado na rua bêbado por causa disso. Entendeu? Há coisas muito mais importantes acontecendo e a sociedade está completamente alienada. E é isso que eles querem. Educação não tem, saúde não tem nada. E vocês estão achando lindo um presidente da República que pega uma Bíblia e adora ostentar lá rezando de joelho e depois faz o sinalzinho da arminha para matar quem? O ministro do meio ambiente que é advogado de madeireiros. Olha nas mãos de quem nós estamos, eu também tenho culpa disso, eu também fui levado.
Eu votei nessa porcaria que tá aí em segundo turno, friso, nunca fui meu candidato, eu sempre soube que não tinha projeto. Mas no segundo turno eu votei, minha primeira opção era tradicional, PSDB, votei no Alckmin, que fez uma campanha péssima. E caí na mão dessa gente, porque naquele contexto não havia como votar no Partido dos Trabalhadores. Talvez eu tenha que rever minha posição. Temos um STF, uma corte totalmente parcial, denúncias de vendas de decisões aos montes que não são investigadas. E a gente que está no meio, a gente vê o que está acontecendo. E a sociedade está assistindo o Big Brother Brasil todo santo dia. Isso adormece você, te deixa ali, ó, latente. Cuidado. Mas muito bem. Por isso eu não fiz o comentário, porque eu não assisti, acabei assistindo algumas coisas aqui. Essas são as minhas observações, tá? Com relação à exposição da Igreja Mórmon através do candidato Gil, né? Aí eu vi algumas coisas dele falando, como foi a missão dele, tudo mais, que ele quase casou, eu vi algumas coisas assim, eu achei muito engraçado. É um conflito que existe mesmo, muito, e tá cheio de gay lá disfarçado, envolvido, porque ele tá tentando se livrar daquilo, né? Se livrar de uma condição que foi dada naturalmente para ele, né? Existe a escolha? Existe. A escolha de você não exercer a sua sexualidade. Talvez você seja, de certa forma, vai ser mais ou menos feliz, vivendo, casadinho, bonitinho, com um filhinho, quem sabe. Mas é muito complicado isso, é muito complicado. Muitas vezes isso acaba escapando porque é muito forte, porque a gente está falando aqui de sexualidade humana, né? E é um instinto dado pela natureza para a própria manutenção da espécie e também, obviamente, fluidos orgânicos para você relaxar, para liberar prazer, hormônios do prazer, serotonina, etc e tal, adrenalina, não sei o quê. Então, é interessante isso, mas saiu essa matéria, eu tive que fazer várias observações, não teve jeito. Olha que interessante, saiu na UOL, tá? Vida dupla ou excomunhão? Mormons LGBT vivem dilemas entre fé e o desejo. Olha que interessante isso aqui, ó. A estreia do BBB 21 no início do ano monopolizou os assuntos nas redes sociais e não foi diferente em uma reunião com lideranças mormons que aconteceu em fevereiro em São Paulo. Havia uma inquietação quanto à presença de Gilberto Nogueira, que revelou sua homossexualidade no programa, até então escondida. Claro que as pessoas vão percebendo, né? Mas não está nada revelado. E a devoção pública à Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, a popularíssima Mormon. Nós não vamos esquecer, tá? Mormons. Anota esse nome, que é o que eles querem que você esqueça disso. Secretário de um dos líderes, Carlos, nome fictício, ouviu calado a preocupação dos presentes. Então eles estavam discutindo ali, né, a influência do Gil para outros mormons. Será que a partir dele os outros vão começar, né, a assumir sexualidade? Será que vai se tornar uma Gomorra, uma Sodoma e Gomorra, né? Aí ele fala assim, nessa mesma reunião eles disseram, vamos orar para que ele saia logo e não manche o nome da igreja. Lembra que ontem eu falei, a preocupação deles é com a imagem da seita, da organização. A tua situação individualizada, considerada, você sendo visto como um ser senciente, cujas necessidades são tuas. Não, isso não existe, você é uma massa de manobra. E o que importa é a organização. O endeusamento à instituição na Igreja Mormon é muito interessante. Nós somos, é a instituição que importa, não é Deus, não é o vínculo com Deus. O vínculo com Deus é a última coisa que importa para os mormons, tá? Carlos ouviu muitas palavras duras a respeito de LGBTs em seus 24 anos de fé. Ele seguiu todos os passos de uma vida exemplar dentro da igreja. Foi missionário, casou com uma mulher e teve um filho. O fim da relação o empurrou para um processo de descoberta do próprio desejo. Não dividiu com ninguém sua revelação. Por mais que as lideranças hoje se esforcem em dizer que a igreja é para todos, fizemos o vídeo, semana passada fizemos o vídeo, uma igreja para todos, será? Tinha medo de enfrentar o conselho disciplinar, que é um conselho, é um tribunal de julgamento. Você, supostamente, há alguém ali para te defender, mas essa defesa, eles estão querendo te dar o direito ao contraditório, mas não existe, porque você já vai para ali condenado. O fato está ali, a infração aconteceu, ela é grave, então esses tribunais existem para casos mais graves, de infrações mais graves, pecados mais graves. Mas o que é o pecado se não a manifestação de um dogma? É um dogma institucionalizado que eles chamam de pecado. Eu acredito no pecado? O pecado para mim é isso que a gente está vendo no Brasil. Isso é pecado. Essa merda que está esse país, isso é um grande pecado, mas ninguém faz nada. Vamos assistir o BBB, que deve ser muito interessante. É eu que estou ganhando dinheiro com isso? Não estou, vou ficar ali. Presta atenção.
Olha só. Criado para discutir o futuro do irmão que tenha se desviado do caminho, que é o tribunal que eu acabei de falar, seja por adultério ou por se relacionar com alguém do mesmo sexo. Seguindo as leis da religião, essas pessoas são consideradas apóstatas, alguém que se afasta da verdade, com muita honra. Com muita honra. Eu vejo casos, eu acompanho casos, eu estou sabendo mal o que está acontecendo. Eu tenho pessoas lá dentro que eu converso. Casos assim, tristes de ver. De pessoas. Tem alguns casos muito particulares. Um guri, por exemplo, homossexual, imenso. Ele está muito obeso por conta da frustração. Por conta, né? Você vai depositar onde? Você vai comer. Eu lembro que a gente ia, às vezes, para um ensaio do coral e ele não se aguentava, cara. E pegava a tua mãe e falava assim, dizem que é do tamanho do pênis, no meio do coral. E era desconfortável. E às vezes ele saía com umas conversinhas, era difícil, né? E ele tá lá até hoje, bolsonarista, por influência do pai. E será que a família não percebe o que está acontecendo? Fica nessa negação de um fato, ele foi mandado embora com antecedência da missão, porque ele estava assediando os caras lá. E você pensa que isso gente, isso acontece aos montes, isso acontece. Quando você é atleta, vocês viajam juntos, vocês dormem juntos, vocês vão para alojamento juntos, vocês moram juntos, o tempo todo. O que você acha que não acontece? O cara é gay por isso? Não, eu não tenho o que fazer mais. Religião é a mesma coisa, você segurando o desejo o tempo todo, isso é natural do ser humano. Nem todos vão se casar. Nem todo mundo nasceu para isso, nem todo mundo vai amar, nem todo mundo... O sexo é uma coisa eventual, uma coisa que pode acontecer. E se você demoniza, você colabora. O presidente da Igreja Mórmon, na época ele não era ainda, mas ele era uma liderança, ele fez uma associação de direitos civis com a AIDS, dizendo que a luta por direitos civis, eu vou trazer para vocês, colaborou para a expansão da pandemia da AIDS, pessoas lutando por seus direitos. Aí ele está se referindo a homossexuais, está se referindo à liberdade sexual. E é exatamente o contrário, vocês é que colaboram com isso. Quando vocês pregam uma castidade falsa, né? Ensinem educação sexual, proteção, métodos contraceptivos, planejamento familiar, planejamento financeiro. Os mormons é assim, 18 aninhos, missão, chegou casa, de preferência começa a botar filho no mundo feito um coelho, tá? Porque eles querem perpetuar a seita e nada é melhor do que pessoas já nascidas lá dentro, porque ela não vai conhecer outra realidade, né? É muito mais fácil de manter, de segurar ela lá dentro. Agora eles estão num investimento tão grande que eu estou percebendo que as mulheres estão indo mais, com mais frequência à missão. Não é mandamento para a mulher, tá? Só para um homem. Ora, quando eles vierem com conversa de que ele escolheu ir para a missão, é conversa. Desde criança você é treinado para isso. Eu quero ser um missionário. Desde gurizinho você vai se preparando para aquilo. Graças a Deus eu não sei ver essa idiotice. Graças a Deus. Até porque eu não ia dar certo. Não ia dar certo porque eu sou transgressor, eu sempre fui. E eu não sou uma barata, entendeu? Vocês já leram A Metamorfose de Kafka? É interessante. Sabe? Sempre tive senso crítico, sempre questionei tudo, mas era uma coisa minha, entendeu? Não ia dar muito certo isso aí, porque eu não sei. E não é que eu tenha problema com hierarquia, eu tenho problema com abuso. Você não está nem me pagando nada, isso aqui é que eu trabalho de graça. Muitos jovens mormons, gente, eles fazem... Desculpa a fuga aqui um pouquinho, mas eu já volto. Estou com vontade de falar hoje, tá? Eles fazem... vaquinha para poder comprar lençol, roupinha, gravata, sapato, para poder servir por 2 anos na igreja mormon, que nem isso eles dão. Nem isso eles dão. Passam um perrengue tremendo, se for pobre então tá lascado. Vai se dar mal. Tá doente, tá cansado? Trabalhar 6 dias e meio por semana. Comer na casa dos outros, porque até as refeições são fornecidas pelos membros. A igreja mormon não dá um valezinho, um dinheirinho para eles comerem, almoçar, jantar. E é uma refeição por dia. E você manda teu filho pra lá, hein? É tão honroso isso, né? Faz alguma coisa de útil com teu tempo, não desperdiça assim. Aí esse rapaz, esse Gil foi para lá, serviu missão, então ele começou a expor a organização lá. E os líderes mormons nessa reunião estavam preocupados. No conselho, o bispado e o presidente destaca, aconselham o pecador a se arrepender dos atos. Para voltar a ser recebido pela igreja com direito às suas funções e bênçãos, ele deve abdicar do próprio prazer e a partir dali praticar o celibato. Já falamos, celibato e abstinência são coisas diferentes. Enquanto você não casa, você pratica a abstinência. Não casou, meu filho, é celibato. Não se masturbe. Se acordou molhadinho ou molhadinha, depois se acorda de manhã, que é normal, provavelmente já vem ali na tua cabeça, eu sonhei com sexo, eu sonhei com alguma coisa que eu não devia. Me aconteceu.
e pensar que isso é uma coisa orgânica, fluidos naturais do corpo. Vai se arrepender, tá? Não vai tomar o sacramento no domingo, porque lá também tem isso. Todo domingo você toma o que em algumas igrejas chamam-se de Santa Ceia. Lá é a aguinha com pãozinho vagabundo lá que eles dão. Eu era miserável na época, o que sobrava a gente dividia com os outros gurizinhos que também eram. E a gente tava com fome, já era meio-dia, a gente às vezes nem tomava café da manhã, né? Porque eu mesmo não tenho apetite cedo. Mas chegava aquela hora, o que sobrava de pãozinho a gente dividia lá. Pãozinho sem manteiga, aquela merda. Ai, que raiva que me dá isso. Mas enfim. Não. Quem não se arrepende diante do conclave tem um nome retirado dos registros da igreja. Nós aqui estamos retirando nossos nomes por iniciativa nossa. Nós estamos na via oposta. Nós estamos excomungando a seita, não ela nós. Isso é um poder, hein? Isso é um poder. Se a igreja descobrisse minha identidade, abro aspas aqui, aconteceria da mesma forma que uma pessoa tem medo. Então o cara casa, segue o currículo, mas ele vê que o desejo está lá. O desejo está lá. E tá triste, tá infeliz, ele não tá sendo ele. Ele mal consegue ter relações com a esposa. Quando tem o objetivo é logo engravidar para mostrar para a sociedade que ele tem um filho, que ele tá comparecendo lá. Eu via casos nos corredores, e às vezes o cara não tinha nada a ver com sexualidade, com homossexualidade e tal. Ô fulano, quando é que vem o filho? Ah, estamos tentando, né? Pô, tá devagar, eu já tô aqui no meu quarto filho. Puta merda, e eu sabia. Vidinha de pobre, né? Aquela historinha toda lá para criar 4 filhos, tem que ter cacete, tem que ter lastro. Mas quanto mais melhor, na seita é assim porque agora estou nascendo num lar abençoado, no lar alicerçado na verdade, né? Eu deixaria de ser um membro exemplar para alguém que não vai ter acesso às bênçãos e às doutrinas que a igreja profere, ele diz. Entre memes e paredões no Big Brother, Gilberto demonstrou ser um membro fervoroso. Ele acredita que sua missão no programa era mostrar que Deus ainda falava com ele, mesmo sendo LGBT, mas também deixou escapar a preocupação sobre como a igreja vai recebê-lo ao sair do programa. Eles vão te receber bem. Eles vão te receber bem, claro que vão. Muita mídia, o nome da igrejinha tá lá, pode ser até que atraia pessoas, mas na verdade expôs esse lado da seita, né? De não aceitar pessoas. A classe LGBT vai ficar atenta, os pais de LGBT vão ficar atentos a isso. Não é muito legal para vocês, mas você vai ser recebido porque eles querem mostrar para o mundo que LGBT são bem tratados lá dentro. Mentira. Mentira. Eu vi casos de um guri muito gente boa, inclusive, também, bem sucedido, tá? Que ele falou, Tom, chegou uma hora que não deu. Foram falar que eu tive que fazer uma cirurgia no ânus, de tanto que eu tinha transado. Eu falei, cara, mas isso é uma difamação muito grave. E eu sei quem falou isso. Eu sei quem falou isso. Professora do seminário, a espiritualizada. A famosa, que eu sempre trouxe aqui pra vocês. Assim como ela diz, né, que lixo só atrai lixo, que ela disse pra uma guria lá, disse isso ontem pra vocês. Uma guria que arrumou um namorado fora da igreja no meio da aula. Lixo só atrai lixo. Deve ser por isso que ela é o que ela é, né? De repente ela também. Na verdade eu tenho pena de quem casou com ela, né? Mas, né? Quem com porcos anda, farelos come. Olha aqui. Carlos conhece esse sentimento, mas é categórico. Se ele voltar um dia, não vai poder fazer oração, não vai poder tomar o sacramento, não vai poder dar a opinião dele nas reuniões. Aconteceu com a minha mãe, coitada. Né? Eu lembro disso. Com certeza absoluta eu te falo, ele vai ser excomungado. Não sei se vai não sei. Eles vão dar uma seguradinha. Não vai ser excomungado, eu acho que ele vai passar por um processo mais brando de arrependimento. Afinal de contas, ele não transou com ninguém ali. Né? No oposto à superexposição do irmão na TV, Carlos leva o que define como vida dupla. Os Carlos, esse secretário do bispo. Mantém com fé e prazer a rotina na igreja, mas também se diz animado com o rapaz com quem está saindo, um ex-pastor da igreja Assembleia de Deus. Como a vida podia ser mais fácil se não houvesse igrejas, né, gente? Seria tão mais fácil. A gente acaba perdendo nossa identidade ao aceitar isso, porque é isso que nós vivemos dentro da igreja, uma mentira. Você vira um personagem. Eu fui personagem na seita, porque em algum momento eu constatei que eu colaborava muito. Então eu ganhava festival de oratório, eu era bom atleta, eu fazia discurso, eu comecei a ganhar muita notoriedade. Eu tinha a chave do bispo na mão para treinar o pessoal para as copas esportivas que a gente fazia lá. Eu era convidado para os comitês de acampamentos, eu dava a maior parte das ideias.
Porque eu também não tinha onde colocar as minhas aptidões, então eu colocava ali. Eu fui estudar piano, não tinha pianista, eu fui lá tocar, tocava o que dava, né? Estudei por muito pouco tempo, inclusive. Então eu comecei a perceber que dava para viver uma vida ali dentro, né? Só que efetivamente todo mundo ali vive um personagem. Todos. Eu estava falando das máscaras. Nós usamos máscaras na sociedade para sobreviver. É natural. Isso não faz de você um ser humano ruim. Claro, depende do que você faz também, né? Se você vai lá matar alguém e depois aparece aqui pregando, aí é complicado, né? Aí a máscara precisa cair, né? É... O baiano, aqui agora um subtítulo, vivendo um personagem. O baiano Alexandre Barbosa diz que viveu metade da sua vida atuando. A Globo está perdendo, observa, com uma risada sarcástica. Vindo do berço mórmon, ele é a terceira geração da família a se dedicar à igreja. Aos 19 anos, serviu missão, rito considerado inaugural da vida mórmon, em que jovens vão a outro estado para espalhar a palavra de Joseph Smith. Que bom que eles colocaram isso, né? Palavra de Joseph Smith, que não é a palavra de Deus. Andam sempre de traje social e em duplas. Mas não é porque se um cair, o outro vai levantar. É uma testemunha, você pensa. Não vou errar porque o outro está vendo. Né? O outro está ali, vocês estão ali para monitorarem um ao outro. Se você tiver a sorte de ter um companheiro que se ajusta contigo, vocês podem pelo menos ter uma vida mais leve. Né? Eu mesmo, os missionários eram vizinhos da minha casa quando eu morava aqui na periferia de São Paulo. Eu levava meu videogame para lá, o TV e tudo, a gente ficava lá jogando. Acabou. Não enche o saco, ninguém precisa saber. Seu destino. Ai, meu Deus, é cada história. Seu destino foi o interior de São Paulo. Estava noivo, mas durante a viagem recebeu a carta azul, como é praxe quando uma das partes quer terminar o relacionamento sob os olhos da igreja. Foi o que faltava para querer desbravar o mundo. Ali dentro, os olhos estão fechados. Você não tem malícia. Você não nem se permite. Eu já percebi que não gostava do sexo oposto, mas descartava esse pensamento porque era coisa do diabo. Lembra ele. No primeiro ato de rebeldia, foi a um cinema no domingo, dia considerado santificado, dedicado ao descanso. Aqui, não é dia de descanso, é dia para trabalhar para seita, tá? Na fila, conheci um rapaz que o chamou para uma balada. Achava que estava fazendo uma amizade nova na cidade, mas parou na frente da Blue Space, tradicional casa noturna LGBT. Foi a primeira vez que virou um copo de Coca-Cola com vodka e que beijou um homem. Pecados demais para uma só noite. É aquela coisa da maçã, ele disse. Lembrando de Adão e Eva, isso é bárbaro. É muito comum essa metáfora da maçã dentro da seita mormon. Eles pegam uma maçã e vão espalhando assim. Pega aqui essa maçã, é uma metáfora. Aí você pega. Não sei o que. Morde aqui, você vai morder também? As pessoas não. Ninguém quer uma maçã, um fruto usado muitas vezes. É uma metáfora para dizer assim: você perdeu a pureza, você não tem mais a virtude, você se tornou alguém que todo mundo pegou, então não é legal. Não seja assim, mantenha a sua virtude. Essa é a metáfora, tá? Ai, que idiotice! E pior é que muitas vezes está ministrando a tal da palestra, faz muito pior, né? Apagou e acordou no dia seguinte desesperado, ao ver o rapaz na mesma cama. Estava atrasado para as obrigações sacramentais da igreja. Mas agachou no banheiro com um espelhinho para ver se a região genital estava intacta. Aquilo para mim foi... Aí ele faz uma pausa aqui, como se tomasse o fôlego. Eu nem sei explicar, eu não lembrava de nada, viu a culpa, a ressaca. Gente, a melhor coisa da vida é quando você faz alguma coisa totalmente inesperada. É muito interessante. E a gente faz isso muito quando a gente tem 18, 19, 20 anos, porque qualquer coisa tá bom. Aí a gente chega nos 30, 32, e como é 33, né? Aí começa a gente fica mais exigente, o vinho tem que ser de uma qualidade melhor, o hotel de que você vai viajar tem que ser melhor. Mas quando tem gurizão, cara, qualquer lance vai. Qualquer galera é galera. A gente não tem ainda... A gente só quer a sensação. A gente está experimentando essa fase sagrada para um ser humano. Graças a Deus eu vivi. Quase me tiraram isso. Porque a infância e a adolescência eles levaram embora, mas o inicinho da minha fase adulta eu consegui resgatar. Porque senão já era, né, cara? Acabou. Porque tem prazo pra gente escapar desses lugares. Porque você tá velho, acabado. Você vai querer experimentar o quê? Vai querer sair na rua? Não tem mais jeito, né? Essa sensação eu acompanharia... desculpa aqui. Eu nem sei explicar, eu não lembrava de nada. Veio a culpa, a ressaca. Fiquei uma semana chorando porque achei que eu ia pro inferno. E quem nunca achou isso? Quem aí que tá me ouvindo agora nunca pensou que ia pro inferno? Porque é o que eles pregam lá o tempo todo. Lá dentro, eles vão te ensinar... Sob a alegação de um pai justo, um pai celestial amoroso, um Deus do bem que te ama e que mandou o filho dele morrer por você, que até hoje eu não entendi essa história de sacrifício expiatório, que um cara que o sangue sai pelos poros, que era uma dor lancinante.
Desculpa, isso não me aproveita. Eu não acolho isso pra mim. Já começa daí. Só que não é isso na seita mormon, isso é só de. Isso é fachada. Jesus Cristo é fachada. Aí começa, em cima da tua cabeça, ó. Se não fizer isso, você vai pro inferno, isso. Nossa, tudo é pecado, tudo é horrível. Gente, é uma artilharia de julgamento e condenação. Por isso que ele chora e acha que vai pro inferno. E quantos, né? Quantos pensam? Quantos? Todos. Eu acho que não tem, eu acho que não há exceção na seita mormon. Não há exceção para isso aqui. Só deixou de frequentar a igreja quando casou em 2003 na estreia da decisão do STF que reconheceu a união afetiva. Convidou amigos fora da igreja e pediu para que ninguém publicasse fotos do enlace no civil. Não adiantou. No dia seguinte, a imagem de mãos dadas com o marido não estava no Facebook, aberta para todos os irmãos. Sumiu da igreja da noite para o dia. Um mês depois, recebeu das mãos de 2 emissários o convite do presidente e destaca para o conselho. Ai. Mas eu ia. E o bicho ia pegar. Não deixou que eles entrassem em casa e aumentou o tom. É isso aí, garoto. Diga que se ele quiser anular meu batismo, excomungar, fique à vontade. Eu tomaria a dianteira, eu chegava lá com a minha cartinha aqui, eu já fiz. O que você quer fazer, eu fiz antes. Cara, se eles vão multar eles. Por que vocês não fazem isso, gente? Faz isso. Que eu não posso mais fazer, porque eu já pedi minha resignação há muito tempo. Leva a cartinha lá. Veja bem, aqui não é às vezes eu me expresso assim, mas veja bem, não é o nós contra eles aqui, é o eles contra nós. É eles que dizem isso. Tudo que está para além dos muros da igreja precisa ser combatido, porque eles têm padrões elevados, né? Então, estar no mundo, mas não ser do mundo, né? Como eles pregam. Então, nós não estamos aqui, não quero aqui estimular ninguém, incentivar ninguém a apedrejar os mormons, pelo amor de Deus, não faça isso. Tem gente boa sim, os missionários mormons são pessoas boas sim, são guris que, pô, se você puder, você tá vendo que o guri tá fatigado, dá um copo d'água, vocês que vivem nos recônditos do Brasil, tá, ajuda, porque ele não tem culpa. Ele não tem culpa daquilo, gente. Ele é instruído a fazer aquilo. Ele tem 18 anos, cara. O que a gente sabe nessa idade? A gente chega aos 30, não sabe muita, também não sabe uma grande coisa, mas a gente está mais elaborado, a gente já tem educação, a gente já tem viagem, já tem uma bagagem, né? A gente já paga nossas próprias contas, enfim, né? Mas é muito, mas assim, não leve para esse lado, tá? Os mormons, não. A gente está expondo, né? Eu faço aqui o meu relato também, mas nunca hostilizem essas pessoas, por favor. Deixe a hostilidade para eles. Eles é que fazem isso. Eles é que hostilizam. Nós aqui somos superiores, tá? Pelo menos nisso, né? Já que a gente vai pro inferno mesmo, pelo menos a gente vai com elegância, não é verdade? Hoje, Alex tem 41 anos, brincos na orelha, uma tatuagem, e ele mostra o rosto. Tá? Vou deixar aqui na descrição para vocês verem. Uma tatuagem de escorpião no braço direito e 3 cartas recebidas da igreja. Nunca aceitou porque diz seguir ainda os princípios básicos da religião. Casado há 8 anos, ele quer construir família e segue ajudando o próximo. Há mais de um ano é o presidente brasileiro da afirmação. Ah, que legal. ONG sem fins lucrativos, criada há mais de 40 anos nos Estados Unidos, com uma rede de apoio aos mormons LGBTs. Eu vou trazer um vídeo sobre eles, tá? Eu não sabia, eu tô lendo agora a matéria com vocês, que eu gosto que a coisa flua assim. O grupo não pretende ser um braço da igreja, nem inimiga. Trabalhamos a autoaceitação para que gays, lésbicas e trans possam viver sua espiritualidade da melhor maneira possível. Ao seu lado da afirmação, Cristina Moraes, 44 anos, observa, aspas, algumas delas chegam em estado de extrema vulnerabilidade espiritual, emocional e às vezes financeira, porque foram expulsas de casa. É sério esse problema na igreja mormon. Aí ela fala que ela é membro do Conselho Internacional da ONG Afirmação, se lembra de quando atendeu a uma ligação da madrugada de um jovem aos gritos, dizia que ninguém o entendia e que ia se matar. Suicídio, a gente já fez vídeo sobre suicídio na igreja mormon relacionado à sexualidade, dá uma olhada lá. Perguntei se ele era membro da igreja e ele disse que sim. Eu só consegui pedir para a gente orar antes de conversar e foi só isso que o acalmou. De 2008 a 2016, os casos de suicídio entre jovens mormons mais do que dobrou nos Estados Unidos, principalmente no estado de Utah, berço da religião mormon. No Brasil, não há dados, mas a ONG quer estar presente no momento em que o mundo se descortina para um mormon LGBT. Bom, a matéria é muito longa, eu falei demais, mas tem muita coisa bacana para vocês lerem aqui, tá? E é isso que eu penso sobre todos esses temas. Entretenimento alienante, o Gil, tal, boa sorte para ele, que bom, boa sorte aí nos estudos. E eu acho que trouxe, expôs esse flanco, né, da organização mormon,
e essa intolerância que eles têm com tudo que não seja norte-americano, branquinho e lourinho. Tá bom? Gente, meu maior vídeo. Gostei tanto de falar, eu tava precisando falar, cara. Eu colhei com uma vontade desesperada de falar. Boa semana pra todos nós. Nos vemos em breve. Quem sabe amanhã? Não sei. Beijo, meus amores. Tchau, tchau.